Tarde. Bem-vindos e bem-vindas de volta. Espero que tenham tido um excelente almoço. Estamos retornando à programação do segundo dia do evento Hub da 16ª edição brasileira do Dia Mundial da Internet Segura. Lembrando que as atividades hoje estão sendo transmitidas ao vivo pelo site diadainternetsegura.org.br, pelo canal do nick.br no YouTube e também pelo Facebook da SaferNet. E no mesmo dia, simultaneamente, em outros países, estão sendo realizadas mobilizações do Dia Mundial da Internet Segura. Então, vocês já sabem o que eu vou pedir novamente para vocês, né? Para fortalecer, sim, para divulgar cada vez mais a nossa presença nos demais países, usando as hashtags oficiais do evento. Hashtag CID 2024 e hashtag Dia da Internet Segura. Vamos fortalecer a presença do nosso país nessa iniciativa. Lembrando que, ao final do painel, se houver tempo, teremos as perguntas. Então, plenária, fiquem à vontade para escrever as suas perguntas e as nossas recepcionistas vão recolher. E quem está virtualmente conosco, participe pelo chat do YouTube, combinado? Iniciando os trabalhos dessa tarde, teremos agora o painel Segurança Digital. Como formar novos quadros no Brasil? E para isso, para abordar esse tema tão relevante, eu gostaria de convidar ao palco a Cristiane Hoppers, gerente-geral do CERT.br. Obrigada por estar novamente conosco, Cristine. Também conosco, Gilberto Zorello, do nick.br. Bem-vindo, Gilberto. Guilherme Aquino, da Inatel. Bem-vindo, Guilherme. Também conosco, Leonardo Rodrigo Ferreira, que é diretor de Privacidade e Segurança da Informação na Secretaria de Governo Digital, Ministério da Gestão e Inovação do Serviço Público, gov.br. E formando esse time, gostaria de convidar a Michele Silva Vangan, que é da RNP, que é a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa. E para mediar esse painel, gostaria de convidar o Tiago Tavares, que é o presidente da SaferNet Brasil. Obrigada pela presença de cada um de vocês. Desejo um ótimo debate a todas e a todos e passo a palavra ao nosso moderador. Tiago, é com você. Obrigado, Natália. Muito boa tarde a todas e todos. Eu queria dizer da minha honra, da minha alegria de poder recebê-los aqui nesse painel, de ter esse privilégio de mediar essa conversa com pessoas que são referência há muitos e muitos anos na área de segurança digital no Brasil e para que a gente possa discutir esse grande desafio que é como formar novos quadros. E eu queria começar, Cris, por você. A história da segurança desse tema, né, desse trabalho no Brasil, se confunde muito com a sua própria história. Você tem mais de 20 anos atuando no CERT.br, você estruturou o departamento, e como instrutora também da Carnegie Mellon na área de segurança, cursos de segurança, de formação de profissionais, eu queria que você compartilhasse um pouco conosco as suas reflexões desses 20 anos. Como era há 20 anos atrás, como é hoje, o que é que você tem notado aí de diferença? Nós melhoramos, pioramos, continuamos em linha ascendente, descendente? Como é que você está vendo isso? Bom, Tiago, obrigada aí, obrigada a todo mundo, obrigada pelo convite para o painel. Eu acho que assim, é bem interessante pensar nisso, né? Eu estou há acho que 25 a 26 aqui no CERT, né, desde antes da época que era CERT,
E, antes disso, eu comecei a mexer com segurança por necessidade, porque invadiam as redes que eu administrava, e você, do que é isso, né? A gente é obrigado a pensar o que fazer. E essa pergunta, assim, se melhorou ou piorou, os dois. E é um ponto que eu acho assim, interessante, que eu sempre lembro de uma primeira palestra que eu e o Klaus, que entrou também na mesma época junto comigo aqui, ajudando a criar o CERT, né? A gente foi dar uma palestra, e era uma palestra assim, para convencer que precisava ter antivírus e firewall. Então, eu acho assim, a gente melhorou muito, né? Que era uma palestra no maior evento de TI do Brasil, onde ninguém queria falar de segurança e onde você tinha que convencer assim, que, olha, você precisa ter alguém lá da sua equipe de TI que, pelo menos, pense um pouco em segurança. Então, nesse ponto, eu acho que a gente evoluiu muito, né? A gente evoluiu, em parte, porque o problema está grande e não adianta, né? Se você tem, né, a sociedade e a economia indo para algum lugar, e esse lugar hoje é online, os atacantes vão estar lá também, porque o dinheiro está lá. Então, aquela máxima do siga o dinheiro é essa, né? Quer dizer, e já era assim há 20 anos atrás. Né? Tinha muita gente que ainda tinha aquela visão romântica, não, é alguém querendo ver. Não, não, não. Assim, em 2003 já era fraude de banco rolando, já tinha muita coisa, né? E se a gente for pensar em 20 anos, né? Esse ano fez 20 anos que a gente está dando os cursos da Carnegie Mellon aqui em parceria com eles. E a gente pensava, assim, inocentemente, naquela vez, não, a gente vai dar esse curso por uns 2, 3 anos, aí acho que a gente vai formar times de tratamento de incidentes suficientes, e a coisa vai meio que se ajeitar. Né? Bom, a gente está 20 anos aí na estrada, a gente nunca deu tantas turmas, nunca treinou tanta gente, a demanda está grande, em parte porque aí veio uma outra área, que é o compliance. Né? Você começa a ter as cobranças, né? As cobranças por mais segurança, por proteção de dados, por muita coisa. Só que o que eu acho que não está acompanhando tem um descompasso um pouco entre o que está sendo formado de profissionais, o que o mercado acha que ele precisa e o que a gente realmente precisa dos profissionais de segurança. Então, é um descompasso complicado, né? Porque, se eu for pensar, os alunos que a gente tinha há 20 anos, tinha vários alunos ali que não precisavam estar fazendo o nosso curso. Eles podiam estar dando o curso, eles eram muito mais bem formados, os profissionais da área, porque, em geral, você tinha uma internet menor, então, quem se interessava por essa área de redes de segurança tinha muito conhecimento e estava se aperfeiçoando. Né? Hoje, com a demanda grande, e eu acho até com o fato de que as pessoas que estão trabalhando e migrando para essa área de segurança não estão fazendo um curso completo de computação. Né? A gente vê muito pessoal fazendo cursos de segurança cibernética e defesa cibernética e tal, e, infelizmente, o pessoal vem com muito pouca base. Essa é uma coisa que está bem complicada, porque vai-se direto para ferramentas, para Blue Team, Red Team, para quem não é dessa área, nem a gente sabe direito o que é essas cores todas, porque é de mercado ficar dividindo em times e tal, e eu sou o Red, o Blue, o Purple. Eu falo, olha só, né, você está trabalhando com segurança, mas o que falta? Por exemplo, a gente está treinando essas pessoas jovens aí que estão chegando no nosso curso, alguns que são eles que estão sendo contratados e, olha, me deram a missão de criar um time de tratamento de incidentes, de colocar alguma coisa no ar, ou eu estou trabalhando num SOC. E a gente vê, assim, quem é instrutor, sabe, você está dando treinamento, você vê na cara da pessoa se ela está entendendo, se ela não está entendendo, se ela está em choque. Né? E a gente vê aquela cara assim do que você está falando, né? E a gente vai e conversa, o que está faltando? Está faltando conhecer o ambiente que eles estão protegendo. A gente está sentindo muita falta, assim, de entender a internet, de saber como é que funciona, de ter um pouquinho de base em redes. E eu tenho conversado com algumas pessoas de fora do Brasil, assim, que também estão há 20, 30 anos, eles falam, olha, para trabalhar com segurança, na verdade, a gente precisava ter apanhado um pouco em alguma outra área, seja desenvolvimento, redes, bancos de dados, e aí você, entendendo aquilo que você vai proteger, você começa a se focar em proteção. Né? E eu acho que isso é uma coisa que a gente vê mesmo, assim, coisas básicas. Então, essa é uma questão complicada, mas, se a gente for por um outro lado, né, o ambiente hoje, eu até peguei umas estatísticas, a gente pensando assim, em 20 anos, né, tinha comentado comigo, que vocês estão dando curso. Em 2004, a gente tinha, em média, 100 vulnerabilidades novas por mês sendo catalogadas, naquele catálogo global que é o CVEs. Né?
10 anos depois, eram 500. Isso é 2014. 2019, que é 5 anos depois, já eram 1.500. E hoje, agora, janeiro, nós estamos falando, na verdade, ano passado inteiro e janeiro desse ano, foram 2.500 vulnerabilidades novas por mês. Então, o desafio de quem está hoje tendo que entrar nessa área está muito complicado, porque é muito simplista pensar assim, não, você tem uma rede, você instala patches, você tem que botar as correções, e você coloca a ferramenta, e qual o mistério, né? E hoje a gente tem uns grupos muito interessantes dentro do próprio FIRST, que é um fórum global de times de tratamento de incidentes. A gente tem um grupo grande de tentar predizer. Tudo bem, eu tenho aí 2.500 por mês. Faz uma conta num ano, são umas 30 mil vulnerabilidades por ano. Nenhuma organização do mundo consegue corrigir todas essas vulnerabilidades, mesmo que você tenha correção. E esse pessoal tem estatísticos, a gente tem pessoal muito sério, eles falam assim, olha, a gente já fez pesquisas de campo. As grandes empresas conseguem aplicar essas correções para 5 a 20% das vulnerabilidades que tem num dado mês e que são graves. Sendo que você não consegue determinar exatamente quais são as prioritárias. Então, o desafio está muito grande, né? E a gente está vendo que, cada vez mais, a gente precisaria ter pessoas mais bem preparadas para lidar com esse desafio. Né? Mas, como a demanda é grande e o número de profissionais é pequeno, a gente começa a ver as empresas focando demais em ferramentas. Né? E aí a gente tem um outro ponto, eu acho que nunca a gente teve tanta ferramenta de segurança como hoje. De proteção, de tudo, e sim, envolvendo IA, envolvendo tudo. E o que a gente vê é, mesmo as organizações que têm o menu completo de ferramentas, estão sendo comprometidas, porque não tem como, né? Você está numa desvantagem muito grande. Eu ainda acho, assim, de uma análise, que o que está faltando são pessoas com uma capacitação para não só usar essas ferramentas, mas, de certa forma, fazer um uso um pouco mais avançado dessas ferramentas e colocar algo a mais. Quer dizer, a gente precisa ter profissionais que, mais do que ter uma certificação de como que eu configuro ou o que eu faço, que possam realmente desenvolver coisas, que consigam ter um analista assim, muito focado em tirar o melhor das ferramentas, porque esse melhor implica em conhecer o risco, conhecer o ambiente, conhecer o negócio. E quando a gente fala negócio, é um termo meio técnico, que não quer dizer negócio comercial, quer dizer dar aula, eu fazer um serviço para o cidadão, quer dizer, o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que oferecer. E, para cada ambiente desse, a escolha é diferente do que eu preciso proteger, do que eu preciso focar. Então, eu acho assim, que é muito mais, hoje, complexo a gente lidar, porque os ataques estão muito mais complexos. Né? Hoje, a gente tem todo um ecossistema de crime como serviço. Né? Uma outra coisa que as pessoas esquecem, quando você vai para a nuvem, as plataformas de nuvem não estão mapeadas nesse nosso ecossistema de vulnerabilidades contabilizadas. Elas não ganham esse número. Então, se você está na nuvem lá da Amazon, não tem ninguém criando um número de vulnerabilidades se tiver vulnerabilidades. Você nem sabe o que tem. E hoje, né, outra sopa de letrinhas da nossa área. Absolutamente tudo você integra via uma API, que é uma interface de programação. Não tem número de vulnerabilidade para as APIs. E são uma das coisas mais complexas. Né? Então, eu acho, inclusive, a gente passou na computação, tudo são senoides. Né? Acho que na história do mundo você tem as fases. Né? Era a computação de mainframe, ou seja, aquela em que tudo ficava centralizado, e você não tinha nada, você só conversava. Aí a gente moveu completamente para a computação distribuída, e hoje a gente está voltando para uma centralização, porque está tudo na nuvem de novo. Né? E é um desafio, porque você vai tendo, nesse cenário complexo, uma dificuldade melhor de fazer segurança. Né? E, nesse ponto, eu queria assim, encerrar essa minha fala inicial, falando que, sim, a gente está aqui, e eu, por exemplo, nesse meu trabalho de tratamento de incidentes, eu também tenho um viés de sempre ver tudo que está dando errado, né? Porque ninguém vem falar com o CertBR, porque, gente, deu tudo certo, eu não tive incidente nenhum. Não. Né? As pessoas vêm falar com a gente, vão falar com o CISC, lá do GovBR, no maior do desespero. A gente é que nem emergência de hospital, né? Tudo é muito apavorante. Assim, então, mas eu acho que um ponto que a gente precisa fazer, que se fala muito hoje, mas eu acho que falta a gente realmente
não só pregar, mas como implementar, e a gente, eu digo sociedade, eu digo universidades, eu digo MEC, trazendo todo mundo, a gente precisa mesmo pensar em segurança por design, a gente precisa mesmo envolver todo mundo para fazer o seu papel. Eu preciso muito do professor de engenharia de software falando em programação segura, eu preciso muito do professor de banco de dados falando como é que são comprometimentos de banco de dados, eu preciso muito sair de um cenário que hoje, quando a gente conversa com desenvolvedores, eles, não, mas vai ter uma ferramenta que vai proteger. Não vai. Né? Hoje, para quem teve um evento do STF, no STF, aliás, que foi de segurança, onde teve um pessoal da IBM comentando assim, olha, uma empresa hoje que usa IA e faz automação completa, ela descobre comprometimentos até 150 dias antes que uma outra. Só que isso baixa do quê? De 350 para 200 dias. E você pode olhar qualquer estatística hoje. As empresas, elas, em média, estão comprometidas já há 200 dias quando elas descobrem que tem um problema. Então, isso eu acho que é um ponto. Né? E por quê? Porque é um excesso de problemas. Né? A gente precisa pensar em reduzir os problemas no software, né? Porque é aquele, todo mês você tem que rebootar, tem um patch para o meu telefone, tem para o meu computador, tem para o meu laptop, tem para o servidor. Isso vai continuar existindo, porque errar é humano. Né? E a gente está vendo hoje que errar é, inclusive, de IA, porque elas estão errando horrores também. Então, a gente descobriu que todo mundo vai errar, talvez até pior, né, a IA. Mas a gente precisa reduzir isso. Eu acho que a gente precisa engajar todo mundo em ser responsável por fazer algo, acho que um pouquinho mais seguro, para tornar a vida de todo mundo mais fácil. Né? Mas eu queria aqui um pouco mais, acho que provocar, né, nesse ponto aí, de que eu acho que todo mundo tem um papel para fazer melhor, e eu acho que a gente está muito melhor do que há 25 anos atrás, em que as pessoas simplesmente faziam de conta que não tinha problema. Hoje as pessoas viram que tem um problema e a gente está precisando domar esse problema para ele não sair de controle. Né? Eu acho que esse é um dos pontos aí importantes, e, com certeza, capacitação em todas as frentes aí é muito importante. Eu acho que, sim, para profissionais de segurança, mas é todo mundo. Né? Eu acho que a gente discutiu ontem e hoje bastante o papel de educar o usuário, então, por isso que eu não falei muito nisso, que ele também tem que entender a tecnologia. E aí eu entro no que o Leonardo tinha falado ontem no painel, o letramento digital, porque você só tem como entender como proteger alguma coisa se você entende aquilo. Né? Então, acho que esse também é um ponto grande aí. Mas era uma primeira provocação aí para o painel. Obrigada, Tiago. Eu fiquei pensando, quando você menciona 2.500 vulnerabilidades no mês, conhecidas. O número de desconhecidas é muito maior, certamente. E a gente sabe que existe muito, porque eu nem quis falar do mercado de vulnerabilidades e zero days. Sim, hoje elas estão sendo estocadas, estão sendo vendidas. Né? Então, essas 2.500 são as que a gente sabe e que já tem proteção. E virou um grande negócio. Muito. Se você entra na Zerodium hoje, tem vulnerabilidade lá, eles estão pagando $2 milhões. E você sabe que esses 2 milhões é para Android, né? Sim, está na mão de todo mundo. Sim. Por aí, né? Exatamente. 86% da base mobile no Brasil é Android. E, Gilberto, a rede brasileira é uma rede complexa. Nós temos mais de 12 mil sistemas autônomos. E o sistema autônomo, para poder, enfim, estar na rede, ele tem que se comunicar, tem que ter um BGP, etc. Como é que tem sido a experiência sua de diálogo e de capacitação e de qualificação desses operadores de rede? Você compartilha dessa percepção da Cristine, de que tem muitos profissionais realizando, enfim, trabalhos que poderiam ser muito melhor executados se tivesse uma capacitação, uma base melhor, como ela colocou? Não, com certeza. Eu coordeno minha atividade aqui no NIC, né, referente à coordenação do programa por uma internet mais segura. Então, nosso trabalho é divulgar para os operadores de serviço de internet, tá, ISPs, grandes operadoras, né, o que eles devem fazer no aspecto de segurança, né, quais as melhores práticas eles devem adotar em suas redes para melhorar o cenário de segurança. Tá? Então, esse é o foco. A Cristine falando uma parte de segurança de uma maneira mais ampla, né? O nosso foco está mais nos operadores. Tá? Nós temos hoje, né,
perto de 10 mil sistemas autônomos, acho que 9 mil e pouco, né? Sistemas autônomos, né? E atrás desses sistemas autônomos tem outras redes. Tá? Então, nós temos aí no Brasil 15 mil operadores de serviço de internet. Tá? E todas essas redes, né, elas têm que seguir melhores práticas de segurança para oferecer um serviço seguro para o cliente final. Porque, no final, o usuário final, ele entrega o serviço dele para essa operadora encaminhar para a internet. E esse encaminhamento tem que ser um encaminhamento seguro. Tá? E, para se tornar um encaminhamento seguro, existem algumas melhores práticas que poucos conhecem. Esse é o ponto. Tá? E aí eu compartilho totalmente, tá, com a Cristine, né, que assim, a gente não vê, né, a academia, né, a escola, tá, trazendo, formando esses profissionais, tá, né, de quais são essas melhores práticas que devem ser adotadas. Tá? E nada é muito novo. Tá? Nós temos aí a melhor prática, tá, já especificados de RFC, né? Então, assim, recomendações com mais de 10 anos, que poucos conhecem. Então, existe um gap grande. Tá? O NIC tenta abordar e ajudar nesse gap, tá? Com muito treinamento, com muita informação, tá? Que é o que a gente tenta levar nos vários tipos de eventos que a gente participa. Né? Por exemplo, né, um deles é o curso de melhores práticas operacionais, que trata da questão de roteamento e da parte de segurança também. Tá? São cursos que são oferecidos localmente. A gente faz 5 sessões no Brasil, a gente tem um braço curto, né? E para ampliar esse braço, agora a gente tem um modelo online. Tá? Então, com a pandemia, a gente, né, foi feito, né? Quem ministra esse curso é o Ceptro. Tá? As atividades do programa, aqui no NIC, eles são distribuídos nos várias áreas. Né? Começa pelo CERT, o Ceptro, o registro, o pessoal do X. Tá? Então, e eu faço uma coordenação de atividades aqui, né? E referente a esse programa, e tem algumas atividades específicas também. Outro exemplo, né, de curso, agora nós temos agora um programa, né, com a ConectaNet. A gente também leva para os interiores do Brasil aí, cursos específicos para provedores, para eles melhorarem. Tá? Nós temos tutoriais. Tá? A semana de capacitação são 5 dias na semana, temos vários eventos desses durante o ano. Então, são tutoriais bastante técnicos. Então, assim, o NIC tem uma missão, né? E eu acho que tem cumprido, tá, de levar esse conhecimento, tá, à comunidade, de maneira presencial e de maneira online. Tá? Para suprir esse gap existente. Realmente esse gap ele existe. Nos contatos que eu faço um trabalho dentro do programa, que eu tenho alguns KPIs, né? Por exemplo, o CERT me informa que os responsáveis pelos AS não estão recebendo as notificações. Eu vejo que também eles estão sendo notificados uma grande quantidade de endereços, por exemplo, tá? Serviços. Né? E eu procuro entrar em contato com eles. E nessas reuniões, tá? Eu faço reuniões online, né? E a gente passa por todos esses programas, né? E aí eu tenho um contato muito próximo com eles. Tá? Porque aí eu tenho um contato com a equipe técnica. Tá? E eu percebo também gaps nesse contato. Tem equipes técnicas. Empresas médias normalmente têm equipes melhores, tá? Mais bem capacitadas, que entendem as melhores práticas. Já adotaram algumas, outras são novidade. Tá? E também tem os casos, tá, que pequenos operadores usam muito serviço de terceiros. Tá? Então, terceiros, consultores, né? Então, esses consultores também são um alvo nosso, tá? De levar esses, porque eles multiplicam bastante. Tá? Um outro foco nosso também, nesses contatos, nessas reuniões, nós participamos de eventos, é conversar com os donos desses provedores, para eles entenderem a necessidade, tá? A importância de tomar essas ações, né? E eles priorizarem dentro do investimento que eles podem fazer dentro das empresas deles, essa parte de educação. Tá? Então,
Então, esse é um outro ponto também. Tá? Então, assim, o NIC, então, ele fornece um bojo de formação e tenta complementar esse gap que existe. Tá? Certamente, o professor do Inatel vai poder comentar, né? Também, então, seria super importante a academia levar esses conteúdos e já trazer gente para o mercado com esse tipo de formação. Exatamente. Eu fiquei curioso, é exatamente isso que eu queria tocar. Agora eu fiquei curioso porque tem muitos sistemas, muitos ISPs que são empresas familiares. São pequenininhos, né? Com certeza. Sei lá, 5, 6 pessoas, etc. Sim. E às vezes o sujeito acha que isso é gasto. Não é? Ele faz ali, contrata um consultor externo que vai ali, dá uma consultoria de final de semana e está pronto. Pode conectar seu cliente. E não é bem assim, né? Não, com certeza não. Existem muitos cenários, né, de pequenos operadores começarem, do pessoal que conhece rede externa, campo, fibra ótica. Né? E ele não tem o conhecimento da parte de roteamento, a parte técnica da internet. Tá? E aí é que ele pega, solicita a consultoria, né, a ajuda desses profissionais para montar. Inclusive, a parte de muitos deles recebe as notificações de segurança, tá? Os consultores é que recebem a notificação, e não o provedor. Tá? Aí eu converso com eles e falo, pô, mas olha, isso aqui é importante para você, você tem que receber. Pelo menos você tem que tomar conhecimento, exato. Você não pode deixar isso. Tá? Então, tudo isso exatamente. É conversado com eles, mas é claro, a gente tem uma abordagem ampla, né? Nos eventos que a gente participa, nos treinamentos, né? E também nessas... Então, e a gente procura fazer esse trabalho. Como eu falei, o pessoal do CEPT faz um trabalho muito bom nessa parte, essa parte de treinamento, participação em eventos, né? Eu acompanho bastante eles nisso, né? A Cristine aí com o CERT, fantástico, né? A parte de notificações, né, que eles enviam, tá? Para ter ideia, assim, os serviços são mal configurados desde o início. Sim. Tá? Sim. O CERT percebe que tem uma notificação e avisa. É um serviço com valor enorme. E muita gente não sabe qual é o significado daquele e-mail que eles estão recebendo. E não priorizam. Sim. Então, assim, tem também uma questão, dentro dessas empresas, de processo. Tá? Eu tenho uma experiência operacional, tá? Né? E na área de telecomunicações grande, na área de operações, então a gente conhece bastante a parte de processos e tal, né? E eu sinto gap também nessa parte de processos operacionais dentro das empresas, no tratamento de incidentes, né? Tratamento dessas notificações, monitoramento, então a gente procura também conversar com eles nesse aspecto. Perfeito. É um trabalho de evangelização e também de formiguinha, né? E que não termina nunca, com certeza. Guilherme, você vem de um centro de excelência em formação de profissionais na área de telecomunicações e que também na área de segurança. Como é que você está vendo isso? Você compartilha dessa percepção, dessa leitura do Gilberto, de que essas boas práticas acabam não chegando nos alunos na sala de aula, eles acabam saindo, muitas vezes, sem conhecer aí os documentos de referência? Olha, Tiago, antes de responder essa pergunta, né, eu queria agradecer mais uma vez o convite. Fiquei muito lisonjeado quando você entrou em contato comigo. E agradecer também, né, o trabalho que a SaferNet faz. Né? Eu tenho 3 crianças em casa e fico preocupado com a questão do acesso à internet quando elas começarem. Mas fico mais tranquilo ao saber que vocês estão fazendo esse trabalho muito bem feito. Isso me deixa um pouco mais tranquilo de seguir junto com a educação delas lá, junto com a internet. Dito isso, né, eu venho do Inatel, né, que é o Instituto Nacional de Telecomunicações. A gente fica lá no sul de Minas Gerais, ali em Santa Rita do Sapucaí, conhecido também como Vale da Eletrônica. Lá nós já temos ali uma história de mais de 50 anos ali com relação ao ensino de tecnologia, baseado em eletrônica e telecomunicações. E a gente percebeu ali dentro do Inatel, há um tempo, que essa parte de cibersegurança ela precisava entrar no nosso currículo.
porque a infraestrutura de telecomunicações hoje talvez seja a infraestrutura mais crítica das infraestruturas críticas de um país. Todas as outras estão conectadas de alguma forma via alguma tecnologia de telecomunicações. Então a gente já tinha percebido isso, e o Inatel então colocou, né, uma diretriz que todo curso de engenharia dentro do Inatel, que são 7 ao todo, deveria fazer a matéria de cibersegurança. Então, muito bom essa diretriz, mas ainda é uma coisa pequena. Porque você pega um curso, por exemplo, igual o nosso curso de telecomunicações, ele tem 3.000 horas de capacitação para um aluno durante 5 anos de formação, para que ele entenda ali o cenário das telecomunicações, né? E aí a gente coloca uma matéria, né, ou 2, 40, 80 horas de formação em cibersegurança. Acredito que não dá quase que para tirar o nariz para fora da água, né? Mas a gente tem algumas barreiras, tá? Então, assim, Guilherme, a gente consegue passar isso para 200 horas? Não conseguimos facilmente, infelizmente. Existe um cobertor muito curto, então, se eu puxar para o meu lado, alguém vai ficar com frio do outro lado. Então, o Inatel, então, percebendo isso, falou qual que é a forma da gente resolver esse problema, né? Então, a gente criou a primeira iniciativa nossa também, junto a essa diretriz, que foi o Laboratório de Cibersegurança e Internet das Coisas. Então, os alunos que se interessam por essa temática, eles vão para o nosso laboratório e recebem bolsas de iniciação científica e iniciação tecnológica para se especializarem na área de cibersegurança. Então, hoje, essa iniciativa já tem uns 5 anos que já está rodando dentro do Inatel, tivemos a pandemia no meio do caminho, mas hoje a gente está lá com cerca de 50 alunos dos vários cursos de engenharia nossos, mas principalmente os de telecomunicações, recebendo alguma bolsa de iniciação científica ou iniciação tecnológica. Esses alunos, eles não conseguem fazer tudo sozinho, então tem toda uma estrutura com estagiários e especialistas formados no Inatel que dão apoio a esses alunos. Então, essa é a forma como que a gente consegue sair um pouco dessa questão ali da limitação que a gente tem, das poucas horas que a gente consegue fornecer para esses alunos dentro dos cursos de graduação. Então, eu vejo 2 saídas nessa questão, né, da formação. A primeira é viabilizar o quanto antes, romper algumas barreiras e viabilizar o quanto antes um curso de engenharia em cibersegurança no Brasil. Que aí você vai ter 3.000 horas para se dedicar a essa temática específica. Talvez seja um primeiro ponto. E aí, o segundo ponto é os próprios cursos de tecnologia fazer como que a gente fez. Cria ali a possibilidade do aluno ter uma dedicação de 20, 40 horas semanais, além do curso de graduação, para essa temática, que é o que a gente tem feito. Contudo, essa infraestrutura nossa tem um custo, e ele não é pequeno. Cada bolsa de iniciação científica ou tecnológica hoje ela é de R$ 700 por aluno por mês. Então, você pega esses 50 alunos ao longo de um ano, dá um custo aí de mais de R$ 400 mil por ano. Mas nós temos algumas ajudas, né? E sem elas, a gente não conseguiria manter esse ambiente. Então, nós temos a fundação, a FAPEMIG, que é uma fundação de amparo à pesquisa do Estado de Minas Gerais, e aí já deixo meu agradecimento à FAPEMIG, elas nos fornecem muito dessas bolsas que os alunos recebem. Temos também o CNPq, que faz também a parte da questão das bolsas, mas muitas dessas bolsas são financiadas pela própria fundação que mantém o Inatel, né? E aí, nesse caso, a gente foi para o mercado e pediu um incentivo, pediu um patrocínio. Eu preciso manter isso funcionando e eu consigo formar essas pessoas para resolver o problema do seu gap, né? E algumas empresas da iniciativa privada abraçaram essa ideia. Nós tivemos aí algumas empresas, como a Huawei, por exemplo, aportou uma boa quantidade de recurso financeiro no nosso laboratório. Outras empresas a gente vem conversando. E também partimos para a prestação de serviço, que é uma coisa que o Inatel já faz há algum tempo. Então, o nosso laboratório hoje tem esses 50 alunos, tem os estagiários, e no mesmo ambiente tem os especialistas que prestam serviço para o mercado. Muitas das vezes, serviço de pentest, análise de vulnerabilidade, Red Team, Blue Team, essas coisas que foram ditas aqui, né? E o que é interessante desse modelo? O aluno que está ali trabalhando numa iniciação científica, ele já vê do lado dele o engenheiro trabalhando numa prestação de serviço do mercado.
Então, a gente costuma dizer que o Inatel ele faz uma coisa diferenciada, que ele já forma o aluno, e aí ele já tem um recém-formado com experiência. E isso não é uma mentira, porque ele está ali do lado do engenheiro, e muitas das vezes a gente passa serviço para eles. Fala, resolve isso aqui para mim, e ele nos ajuda. E com isso, eu acho que a gente tem conseguido fazer uma coisa bem interessante, que é o que a Cristine bem falou aqui, porque o cenário da cibersegurança é muito complexo. E a gente precisa formar esse profissional com essa complexidade toda, ou com conhecimento dessa complexidade toda. Então, por que a gente tem conseguido fazer isso? Na minha aula lá sobre cibersegurança, eu só consigo passar a parte técnica. Só consigo falar para ele lá o que é uma criptografia, qual é a diferença da simétrica para assimétrica, qual é a diferença de um protocolo ou outro. Mas, lá no laboratório, a gente consegue, por exemplo, avaliar até a questão ética desse aluno. Às vezes, ele acha uma vulnerabilidade, e ele vem e reporta para mim. Ele fala, oi, professor, eu achei isso aqui. Eu poderia ter explorado, mas eu vim falar com o senhor antes. E isso é fantástico, porque eu avalio vários aspectos dessa formação complexa desse aluno, né? E a gente tem feito esse trabalho, não é um número que vai resolver o problema da escassez de mão de obra, mas eu acho que já começa por algum caminho, né? Então, até faço um apelo à iniciativa privada, por exemplo, né? Nos procurarem lá, se tiver interesse. Muito desses aportes pode ser feito até com questão de lei de incentivo. Então, o dinheiro não sai de fato de dentro do cofre da empresa. E ela consegue fazer isso rodar mais rápido, e a gente consegue colocar esse profissional cada vez mais capacitado e cada vez mais rápido para o mercado. Então, é isso que a gente tem observado e tem tentado fazer lá no Inatel. E é um modelo replicável, né? Ou seja, isso pode ser replicado em outras universidades, outros centros de pesquisa, de cursos de ciência da computação, programas de extensão. Sim, e, inclusive as portas nossas lá estão totalmente abertas, né? Outros institutos, outras pessoas que quiserem lá ver esse modelo nosso, ver como que a gente conseguiu implementar, a gente tem total prazer e interesse em ter essa conversa lá no nosso campus. Muito bom. E ainda nessa mesma linha, eu queria chamar para a conversa a professora Michele, que vem da Federal de Santa Catarina, e também está no comitê gestor do programa Hackers do Bem da Rede Nacional de Pesquisa, que é um programa que tem inovador, recém-lançado, e que tem uma meta bastante ambiciosa. Conta para a gente um pouco como é que está esse programa, professora. Boa tarde a todos, boa tarde os colegas aqui. Primeiro, obrigado, Tiago e Cris, pelo convite para estar aqui nesse painel. Bom, primeiro, realmente é bem desafiador. Então, eu vou primeiro falar que é um programa que é multi-institucional. Então, é um programa que é financiado com recursos de lei de TICs, está incluído no programa prioritário da Softex, ou seja, a Softex é a coordenadora do programa, e a RNP e o Senai São Paulo são os executores. Então, é um programa multi-institucional, que visa formação de qualidade de profissionais na área de cibersegurança. É um programa que é ousado pelas suas metas, vou falar alguns números aqui, mas também que não está olhando somente para a formação e para o curso, para os módulos que estão sendo oferecidos, mas que também, ao final não, agora a gente já está concebendo isso, nós estamos criando um hub, um espaço para conexões entre esses estudantes que vão estar sendo formados, empresas e outras associações e instituições interessadas nessa área, nesse tema de cibersegurança, para criar conexões, criar oportunidades, criar novas soluções, para pensarmos juntos os problemas e criarmos novas soluções. Então, esse hub também está incluído no programa. O programa também, como complemento, também está fomentando a inovação. Então, é um programa que está financiando projetos de P&D. Esses projetos de P&D, a gente teve uma chamada aberta para mostrar que a área é quente, né? O programa de P&D teve 40 submissões de projetos, 7 projetos aprovados e 7 projetos começaram a ser executados em janeiro. Além dos programas de P&D, a outra forma de fomentar a inovação e também de complementar a formação dos hackers do bem é promover jogos, Capture the Flag, cyber games e também hackathons para motivar os desenvolvedores de software também a olharem para essa área de segurança. Então, tem muitas vertentes, o programa é bem complexo.
Falando especificamente da capacitação e da formação, como a Cris comentou, a formação em cibersegurança, ela hoje, ela abarca muitas áreas. Fone, voltou. Então, para poder tratar dessa complexidade, o programa foi estruturado em alguns módulos e também para poder possibilitar que jovens, hoje, no país, que a gente ouviu algumas estatísticas no painel pela manhã, nós estamos diante de um cenário muito triste, na realidade, dos nossos jovens brasileiros, onde 1 a cada 4 cidadãos brasileiros, né, são jovens. Não, como é a estatística? Eu até anotei aqui. A gente tem hoje um número, deixa eu pegar aqui minha cola. A gente tem hoje, primeiro, que são 11 milhões de jovens, de 15 a 29 anos, que não estudam e nem trabalham, segundo dados do IBGE. Então, esse número já é um número bem considerável. Na palestra hoje, no painel pela manhã, foi falado que desses 10% do público dos jovens mais carentes, desses 50% estão nessa categoria de que não estudam e não trabalham. Então, como chegar para uma formação para esse público jovem? Nós estamos oferecendo um módulo de nivelamento, para chegar ali nas bases que a Cris falou. Vamos falar de introdução à cibersegurança, vamos falar de introdução à computação, de introdução à programação, para depois entrar nos temas mais pesados, digamos assim, de cibersegurança. Então, o primeiro módulo, um módulo de nivelamento. Números. Queremos formar 30 mil pessoas que tenham concluído este módulo, e eles já vão receber um certificado pela conclusão desse módulo. Na sequência, assim que terminar esse módulo, ele pode fazer um módulo básico. Esse módulo de nivelamento é um módulo assíncronos. Módulo básico, módulo assíncrono. Aí já vamos para as bases da cibersegurança, malware, entender o que é uma invasão, ameaças, vulnerabilidades, o que é um blue team, um red team, o que é uma invasão, quais são os incidentes e tratamento de incidentes. Os conceitos básicos de cibersegurança. Estamos ali, mais um nível, mais um módulo assíncrono, e querendo também formar 30 mil pessoas. Não vou dizer só jovens, porque o programa ele é aberto para jovens, para adultos, para gente que está fazendo transição de carreiras. Então, a ideia é que seja um curso aberto. Falando de um número que eu acho muito interessante, mostrar o interesse. Nós temos 119.905 inscritos no programa Hackers do Bem. Então, mostra um interesse muito grande da população em um curso gratuito. Eu esqueci de comentar isso. É um curso gratuito, do início ao fim. O módulo nivelamento básico, falei para vocês, módulos assíncronos online. O módulo, a gente entrando no fundamental, começa as atividades síncronas com atividades práticas, laboratório, hands-on. A gente está falando para formação em cibersegurança, precisamos colocar a mão na massa, precisamos que esses alunos possam realmente fazer experimentações, e essas experimentações sendo conduzidas em ambientes simuladores, em ambientes virtualizados, onde eles possam praticar. Então, módulo já cai, né? A gente já não consegue oferecer tantas turmas síncronas. Então, em números, a gente reduz para 30 mil, que nós colocamos como meta, está lá no programa, é isso que a gente está perseguindo. Desculpa, 3 mil formados no módulo fundamental. Na sequência, vamos especializando. Esses 3 mil que se formaram no módulo fundamental vão poder escolher entre 5 áreas especializadas da cibersegurança. Blue Team, Red Team, gestão de riscos e compliance, DevSecOps e resposta a incidentes e forense computacional. Então, são as 5 áreas onde o estudante passa a escolher qual curso que ele gostaria de se especializar. Queremos ali na saída 2 mil estudantes formados. Então, os números são realmente audaciosos, e por isso que a gente construiu esse programa de uma forma em que a gente conseguisse chegar nesse número, né? Então, a gente abriu muito as inscrições, aí eu mostrei os números. Queremos um número bem grande de formados nesses primeiros módulos iniciais para chegarem alunos interessados nessas especializações. E, ao final, ainda teremos, vamos oferecer bolsas
para residência tecnológica. Serão, a princípio, 216 residentes que vão estar nos POPs da RNP para conhecer, de fato, a profissão de cibersegurança, nessas áreas em que eles escolheram. Então, aí, 6 meses de formação de residência tecnológica, onde eles vão poder ter mentorias, mais experiências práticas e poderem se aprofundar num tema. Então, o programa tem essas metas audaciosas, mas que nos deixam muito felizes. Eu sou professora, então eu já venho da academia, e quando a gente se deparou com o programa e estávamos construindo o programa, a gente estava muito feliz, porque a gente sabia que a gente estava entregando um produto necessário para o país. Essa formação em cibersegurança, como a Cris bem apontou, a gente tem os gaps, os números absurdos de falta de profissionais, o apagão que no Brasil, daqui aos próximos 5 anos, por conta desses jovens que não estão estudando e nem trabalhando. Então, a gente sabe dos desafios daqui a 5 anos, e a gente acredita que esse programa pode contribuir para diminuir esse déficit, e pode muito bem também formar, talvez, alguns dos que passem por esse funil de formação, nessa jornada de formação, não vão para a área de cibersegurança, mas eles vão para a área de tecnologia e vão poder lá contribuir. Vão ser bons engenheiros de software, vão ser bons administradores de banco de dados. Então, a gente acredita muito que todos precisam dessa capacitação e formação. E é uma forma de oferecer isso de forma gratuita, e que também... eu esqueci, queria comentar um dos eventos que a gente promove também. A Cris teve a oportunidade de participar, e ela pediu, lembra de falar disso. Nós estamos organizando também, dentro do contexto do programa, workshops para debater formação em cibersegurança. Isso que estamos fazendo agora. Tivemos um evento de um dia para debater formação. E o primeiro evento, público-alvo, jovens. Trouxemos pessoas que nos disseram como eles são, o que eles precisam, onde vivem, o que querem, quais são as suas perspectivas, porque a gente tem que mudar também essa forma de ensinar. Então, a gente está construindo soluções para esse público jovem. Como que a gente fala com eles? Como eles querem receber esse conteúdo? Então, a gente viu a necessidade de construção de plataformas com desafios, games, apps, trazer essas metodologias ativas para contribuir com essa formação e atrair, gerar o engajamento, gerar aquela empolgação do jovem. Então, a gente acredita muito nisso. E o programa prevê mais workshops, um por ano, então a gente ainda vai ter um focado no ensino da graduação, ensino superior, e um outro para pós-graduação, justamente para debater por estes públicos, como essa formação pode melhorar. E a gente está lá para discutir, para debater, para oferecer, talvez, para outros terceiros, parceiros, ideias, perspectivas para melhoria desse cenário. Então, a gente está movimentando essa área de cibersegurança dessa forma com o programa, e a gente também tem, no Hub, essa oportunidade de parcerias. Então, a iniciativa privada tem procurado a gente para contribuir com o programa. Queremos aumentar a quantidade de residências tecnológicas. 200 não é suficiente, a gente não quer só 213 hackers, a gente quer muito mais. Então, a Cris não gosta do termo, hackers do bem, mas vamos lá. A gente quer muito mais. Então, para isso, a gente precisa de parceiros a gente precisa das bolsas, a gente precisa de locais para oferecer a mentoria, para acompanhar, porque a gente não quer deixar ele lá num canto, numa empresa, não, a gente quer formar ele, estar junto desse estudante nessa formação. Então, a gente está aberto, através do Hub, para parcerias, e outros tipos de parcerias também, conteúdo, outros financiamentos de programas de P&D, a gente está um leque de oportunidades, digamos assim, para que parceiros possam se agregar a esse programa e tragam outras ideias, outras soluções, e, por que não, garantir a sustentabilidade desse programa para muitos e muitos anos. E a gente ter ciclos, ondas de formação, que não fiquem nesses números que a gente falou, que são grandes, mas a gente sabe que para o déficit de 300 mil não é suficiente. Então, a gente tem essa oportunidade de, no Hub, poder conectar outros interessados no tema de cibersegurança e informação em cibersegurança.
É isso. Muito bom, Michele. Eu tenho uma definição de hackers que eu gosto muito, que é todo aquele que procura respostas não óbvias para problemas interessantes. E eu acho que essa experiência que você está conduzindo, sem dúvida, procura inovar juntamente com a experiência do Inatel, fomentando nessa faixa etária da população essa percepção de que há demanda, e aí eu já faço uma transição para você, Leonardo. O que não falta é oportunidade de emprego, inclusive no setor público, para profissionais que trabalham com cibersegurança. A gente sabe que no setor privado há um gargalo enorme, inclusive isso já começa a impactar no crescimento econômico do país e no ritmo de crescimento e desenvolvimento tecnológico, a falta de profissionais. Inclusive, hoje há uma competição global por esses profissionais. Com trabalho remoto hoje, muitos brasileiros, os meus amigos que trabalham com cibersegurança, praticamente todos estão trabalhando para o exterior. Não estão trabalhando mais não recebem mais em real. O critério agora é receber só em dólar ou euro, ou libra. E isso também tem uma questão estratégica para o país, de formar novos quadros, inclusive para que a gente possa universalizar os serviços digitais e garantir a resiliência da infraestrutura do GovBR e dos serviços digitais no Brasil. Não falta emprego no setor público também, né? Não. Oi? Alô? Oi. Boa tarde a todos, boa tarde aos colegas que estão em casa. Cumprimentar aqui o pessoal do CERT, NIC, RNP, Inatel, SaferNet, o Thiago, mais uma vez, obrigado pelo convite. Quem fala por último tem vantagens e desvantagens, né? Muita coisa já foi tratada aqui, mas você vai tendo vários insights, né? Então, acho que o primeiro insight aqui para compartilhar com todos aqui é o quão rica, né, são essas ideias que surgiram, que estão surgindo aqui. E eu olho para o case do Inatel, RNP, CERT, né, NIC, né, quantas oportunidades que a gente tem de nos conectar, nos ajudar e, por vezes, nos coordenar, né, porque eu acho que é um grande desafio, né. O Thiago provocou, hoje, né, eu estou lá na Secretaria de Governo Digital, com a missão, né, de CISO, gestor de segurança, olhando para uma operação muito grande. São 253 órgãos, né, aí com todas as universidades federais, institutos federais, todos os ministérios, agências, Exército, Marinha, Aeronáutica, Banco Central, Tesouro, Receita. É uma quantidade muito grande de órgãos gerando soluções digitais num ecossistema que hoje chega perto de quase 4.800 serviços digitais que o cidadão acessa diretamente com um único login, que é a plataforma GovBR. Então, com um único acesso, ele acessa esses 4.800 serviços. E aí a gente tem dois momentos, né? A gente tem uma preocupação grande, né, de manter a resiliência desse grande hub, dessa plataforma, ou seja, né, e aí a gente discutiu, né, Cris, ontem falando sobre letramento digital, a importância, hoje a gente chegou em 156 milhões de brasileiros usando a plataforma, então a gente precisa levar esse letramento, né, onde fizemos um lançamento, né, dos guias em conjunto aqui com o CERT, então, NIC e CERT, então é muito importante, mas ao mesmo tempo a gente tem uma preocupação de como manter, aumentar o grau de maturidade e resiliência dessas 253 organizações de governo. É como se fosse 253 empresas com culturas diferentes, com forças de trabalho diferentes, que a gente precisa, de alguma maneira, endereçar. Então, recentemente, né, já há 2, 3 anos, a gente trabalha o Programa de Privacidade e Segurança da Informação, exatamente com esse objetivo de aumentar a maturidade e resiliência. E um dos pilares, Miriam, a gente olha muito para a parte de pessoas. Então, a gente acredita que a gente tem que trabalhar a questão de educação, a parte de conscientização, capacitações, treinamento, sim, treinamento hands-on. E hoje, quando eu olho para essas pessoas que chegam, né, ou diretamente na Secretaria de Governo Digital, ou nesses 253 organizações de governo, fica muito claro que, como a Cris provocou aqui, né, ainda existe um gap, por vezes, em relação às formações básicas, né, um conhecimento sobre redes, bancos de dados, né? Assim como você, Miriam, eu também tenho essa paixão, né, pelo magistério. Eu sou professor ligado à FGV São Paulo e outras universidades no Brasil, e eu vejo que, por acaso, né, eu digo que é o privilégio de cuidar da disciplina de engenharia de software.
Só que eu brinco que é uma engenharia de software, né, carregada de cibersegurança. Então, a parte de DevSecOps, né, eu peso muito a mão, né, eu tenho uma preocupação muito grande, né, porque é o que você falou, muitos vão passar pela jornada do Hackers do Bem e não vão trabalhar na área, mas vai ser um excelente desenvolvedor, alguém que vai ser um administrador de banco de dados, que vai ter esses reflexos importantes de segurança. E nessa linha, a gente começou a olhar para a nossa força de trabalho. O acesso ao serviço público se dá por meio de concurso público, né? Estamos realizando agora, com inscrições, né, fazer aqui uma propaganda até sexta-feira, concurso nacional unificado, 6.600 vagas, 220 locais de provas para realizar as provas, inscrições abertas até sexta-feira, e tem todo um bloco lá dedicado a profissionais de TI de várias carreiras de governo, de tecnologia da informação, aonde a gente já tenta, naquele momento ali, trazer e exigir alguns conhecimentos, né, que, uma vez que ele chegue no serviço público e venha para o nosso ecossistema, ele venha com essas características. Né? Mas é fato que eu já tenho uma força de trabalho hoje, já dentro dessas unidades, e, enquanto Secretaria de Governo Digital, a gente adotou algumas estratégias, né? Eu comentei um pouco ontem, então a gente está aí na iminência de lançar um centro de excelência em privacidade e segurança da informação, que tem características muito próximas lá com essa questão do hub, né? Porque a gente tem uma vertical bastante voltada para a conscientização, para a parte de treinamento. Então, comentava há pouco, né? Nós lançamos uma pós-graduação com inscrições até dia 15 de fevereiro agora, abertas, gratuitas, tá, para os órgãos de governo, junto com a Universidade de Brasília, em privacidade e segurança da informação. Então, a gente reflete exclusivamente, tem todas as disciplinas de segurança, as disciplinas de proteção de dados pessoais. Então, assim, foi desenhado, customizado para a nossa realidade. Tá? Na linha de P&D, né, dentro desse centro de excelência, a gente olha exatamente para essa perspectiva de gerar conhecimento, projetar a imagem do país. Né? Tem vários países Latam que a gente poderia estar apoiando já com o que a gente já faz hoje, como envelopar e levar isso para as pessoas. Temos lá a nossa residência tecnológica, hoje estabelecida com a Universidade de Brasília, que são alunos de mestrado, que a gente passa desafios para esses alunos, pagamos uma bolsa para que esse aluno possa estudar. Então, a dissertação de mestrado dele é um problema que eu tenho dentro do meu ecossistema de cibersegurança, e ele é desafiado, e ele passa 16 meses fazendo, né, esse desenvolvimento, e daí você tem vários artigos publicados, várias soluções, né, não é um resultado final, né, você vai tendo ganhos ao longo da jornada. Isso é importante também para a universidade, no caso a Universidade de Brasília, mas estamos abertos para várias outras universidades que queiram se conectar com a gente tem olhado com muita atenção para institutos, universidades, outras organizações, tá, e que traz muita expectativa, né, o que a gente pode conseguir fazer em relação a isso. Então, assim, a gente acredita que sim, existe esse gap, mas a gente está dando um primeiro passo. Né? Você falou assim, a gente está buscando empresas privadas e outras organizações aonde as pessoas possam ter um local para sentar, serem orientadas e resolvam problemas. Então, eu tenho 253 lugares já para sentar, né? E aí eu já posso te contratar aqui 500 bolsas, né? Porque, assim, 2 por unidade, porque seria fantástico, né? Você bem acompanhado, já com mindset, né? Assim, o evento é fantástico, é por isso, né? Você vê que eu fiz uma contratação em rede nacional, né? Acabei de... eu não sei como é que serão essas bolsas, tá? Eu vou pensar daqui para Brasília, eu vou resolver essa questão das bolsas. 500 vagas, né, pessoal? Mas, assim, seria fantástico a gente poder, assim, receber essas pessoas e a partir dali, porque são jovens, são profissionais que em algum momento ou vão para o mercado privado ou serão absorvidos pelo governo, né? Então, a gente está bastante animado, tá, com essa questão do Centro de Excelência. Estamos abertos, tá? Os colegas que estão acompanhando de casa, que queiram se conectar com a gente tem aí um terceiro pilar, que é exatamente parcerias. Então, a gente tem desenhado, Cris, alguns modelos jurídicos, tá? Como que eu me conecto com uma empresa privada? Como que eu me conecto com o governo? Como que eu me conecto com um país estrangeiro? Como é que eu... Então, a gente está buscando, né? Então, a nossa expectativa é exatamente poder continuar fazendo esses tipos de investimento de parcerias. É isso, Thiago. Muito bom, excelente. Eu queria pegar esse gancho para fazer 2 perguntas. Uma, como que você pensa, qual é a estratégia de reter esses talentos no serviço público? E eu ia fazer essa mesma pergunta para a Cris, porque o time da Cris eu conheço há décadas. E o turnover é próximo de 0.
qual é a estratégia do CERT-BR para reter os seus talentos? Era uma pergunta que eu queria te fazer. Vai pensando enquanto o Leonardo comenta sobre o setor público. Tiago, assim, é uma excelente provocação, tá? Exatamente, né? Porque, assim, tem alguns aspectos, né? Você pega lá um estudo do meio de 23, ali, setembro de 23, daquela certificadora ISC2, né? Ela fala lá de um gap de 3,4 milhões, né, de profissionais de segurança, né? E pega aqui 600 mil Latam inteira, né? Pega aqui o Brasil é 300 mil, né? Então, você começa a olhar, né? Então, assim, existe uma demanda, né? E você não tem uma oferta que acompanhe essa demanda. Você tem essa questão, né, até do trabalho remoto, né? O trabalho híbrido, o trabalho remoto, que é algo que, na verdade, derruba barreiras para que um excelente profissional brasileiro possa prestar serviço para a Europa ou para outros países, né? Então, isso é uma outra... Estou tentando desenhar, né, um cenário, né? E como que isso nos atinge no dia a dia, né? Então, no dia a dia, acaba que a forma de reter esses talentos é ter projetos interessantes. Tá? Mas o que é um projeto interessante, né? Ficar dentro de um time que faz resposta a incidente. A gente tem um CISC-GOV-BR, né? O Centro de Resposta a Incidente, que as pessoas monitoram esses 253 órgãos. Mas eu vejo lá alguns perfis de profissional que o dia que tem, né, e todo dia tem, quase todos os dias, você tem um pequeno, você tem emoção, como a Cris falou, né? Eu vejo que os olhos brilham, né, eles ficam animados, porque entra um pouco essa questão do hackers do bem. Você está ajudando, às vezes, uma universidade lá no interior do Brasil, onde falta aquele suporte momentaneamente, e você assume uma operação de contenção do incidente, você passa orientações, você faz uma série de recomendações, e aquilo é muito útil. Então, eu acredito que o aspecto do trabalho ser motivador e você mostrar o porquê, eu diria até que na nossa área de cibersegurança tem um pouco dessa questão, né, do mocinho, né, é algo que você pode mostrar que você está fazendo um trabalho que realmente está tendo ali um resultado imediato, tá, ali a sua ação. Então, assim, sobre a qualidade, né, os desafios do trabalho, essa é uma questão. Mas, assim, eu também, né, apesar de pode parecer uma visão romântica, né, chega um momento, né, que as pessoas, né, Cris, no final do mês, elas precisam pagar suas contas, né? Então, às vezes, essa questão do incentivo financeiro faz toda a diferença para o profissional. Você está falando que um profissional que ganhe 10 mil reais e ele recebe uma oferta para ganhar 30, né? Então, ele faz ali aquele momento. Então, aí, enquanto gestor, a gente precisa ter uma preocupação grande com sucessão. Então, a gente precisa manter, né, os times informados, a informação precisa fluir, mesmo que de maneira segmentada, você precisa, em postos chaves, você ter 2 ou 3 pessoas que estejam em condições, eventualmente, tá, de assumir aquele papel, porque, né, os incidentes continuarão, né? Então, eu preciso manter a minha operação. Então, é muito interessante. E aí, conecta com a questão do Hacks do Bem, né? Porque, assim, você ter em volume, em quantidade, essas pessoas, é muito interessante. Você imagina que eu tenha jovens trabalhando na SGD, já estou pensando, uns 20 ou 30, tá? Só para a SGD, para a nossa operação. Você imagina que eles vão estar ali no dia a dia, como você falou, ali na prática, vendo você fazer a contenção de um incidente, e fala, poxa, mas eu gostaria de profissionalmente de fazer isso, né? Então, na primeira oportunidade de um concurso, uma contratação temporária, como costuma ser feita, serão aqueles primeiros candidatos, né, que já vai ter aquele vínculo ali. Então, acho que é sobre isso, tá? É sobre ter um trabalho interessante, ter contingências, fazer a sua gestão de risco da sua equipe, tá? Em algum momento, sim, tá? Eu deixei por último, porque é algo que é polêmico, né? Você, dentro de uma estrutura pública, batalhar, né? Trabalhar para que você tenha novos incentivos. As carreiras de tecnologia, né? A gente é responsável por uma carreira de analista de tecnologia da informação no governo que passou recentemente por uma reestruturação, está passando por uma reestruturação. Então, foi uma sinalização clara, nossa, muito clara, do governo, assim, poxa, vocês são importantes, a carreira é importante, então ela está sendo reestruturada e vamos fazer um concurso para 300 vagas agora para esta carreira, para minimamente buscar recompor esses quadros. Então, assim, você precisa sair, alguém falou aqui hoje, né, do discurso,
né, e ir para a prática. Então, é muito sobre isso. Assim, você precisa valorizar as carreiras, assim, porque senão você vai realmente ter esse turnover muito elevado, o custo, né, uma curva de aprendizagem grande. Então, acho que é um pouco sobre isso. Tá? Cris, te dei bastante tempo para você pensar na sua resposta. Muito bom. Eu estava com a esperança que nem ia dar tempo para eu falar, mas 15 minutos ainda, tá, tem uma eternidade. Mas eu acho que uma das coisas principais que o Leonardo comentou, eu acho que assim, e que vale muito para uma coisa que eu acho interessante de todo esse funil do Hackers Bem, assim, a pessoa que chegar lá na residência, ela tinha brilho no olho. Ela gostou da área e ela foi persistente, ela teve paciência, ela quis ir lá. Então, eu acho que assim, para qualquer área que alguém vai trabalhar, o segredo está quando você está recrutando alguém. Eu acho que é mais complexo para o setor público, porque você tem alguém que está vindo de concurso. Então, você tem alguém que... E tem gente que, às vezes, nem domina muito bem um assunto, mas é ótimo de prova. E vai conseguir decorar tudo e passar 10, fazer... E eu já trabalhei até com umas pessoas assim, que, cara, foi o primeiro lugar do concurso, mas todo mundo tinha que pegar pela mão, porque não conseguia, né, entregar. Mas é o brilho no olho. E eu acho que tem algumas coisas, né, que ele comentou assim, porque, sinceramente, até são opções, nem tudo é o salário. Tipo, qual é a tua oportunidade de aprender algo novo? E eu acho que para trabalhar com segurança, isso eu acho que tem que ficar muito claro para qualquer jovem que quiser entrar nessa área, ela não é uma área do tipo, me formei, agora eu sei tudo. Não, me formei. Agora eu aprendi a aprender o que eu vou precisar e eu vou ter que aprender todo dia. Então, eu acho que tem um pouco também de você selecionar as pessoas que têm esse perfil. De aprender sozinho, que tem uma formação sólida, que tem o brilho no olho, né, que estão pensando em como é que eu faço para contribuir para alguma coisa. Eu acho que, nesse ponto, por exemplo, todo mundo que trabalha no NIC vai muito pelo amor a querer fazer algo interessante pelo Brasil, porque é uma organização sem fins lucrativos, você não vai ter bônus no fim do mês. Né? Não é que nem você trabalhar em algumas empresas que o cara entra e daí você fala, mas e você gosta do que você faz? Eu odeio, mas o bônus... Eu falei, olha, eu passo 1/3 da minha vida no trabalho ou mais, porque eu gosto do que eu faço. Então, eu tenho que fazer alguma coisa que eu gosto. Né? Então, eu acho que tem um pouco esse lado, mas você tem que dar a oportunidade das pessoas terem acesso a livros, terem acesso a treinamento, terem acesso a conferências, a poder ir para um lugar. Então, eu acho que essas são coisas que aqui no Brasil, infelizmente, tem muito lugar que não dá para os funcionários. A gente acha isso uma pena. Por exemplo, a gente podia ter o Brasil muito mais engajado globalmente se você tivesse as empresas e os órgãos de governo realmente investindo na progressão desses profissionais, em que eles tenham acesso a conhecimento de ponta, a aprendizado, porque eu acho que é muito o que o Léo comentou. A pessoa que gosta de trabalhar com essa área é aquela que é curiosa, que tem uma mente investigativa e que vai querer aprender. Inclusive, tem uma pessoa que até deu um tutorial no nosso último fórum do CECIRS, que é o Don Stickford. Ele é um dos caras que escreveu tudo que há na área de tratamento de incidentes. O primeiro handbook, ele estava lá, ele definiu tudo, ele ajudou a criar o acrônimo CECIRT, assim, é o cara que fez tudo. E ele sempre comenta que, quando ele dá treinamentos, lá pelas tantas, ele fala, olha, quem trabalha nessa área, às vezes, vai precisar trabalhar depois do horário, no fim de semana. Aí ele falou assim, que metade da sala, o olho brilha, assim, e o cara já, uau, quer dizer que tem emoção. A outra metade baixa a cabeça. Ele falou, é batata. Aqueles que abaixaram a cabeça são os que entram e saem, não ficam na profissão. Aqueles que veem, poxa, não é entediante, é algo que eu vou aprender um monte, é algo que eu vou fazer, eles continuam porque é isso que move, né, aquela investigação. E esse é um ponto que, naquele workshop que você comentou, a gente discutiu muito. Né, fazer captures the flag, fazer desafios de skills, de coisa boa. Né? E o que eu comentei com ela, assim, eu não tenho problema com a acepção correta do termo hacker, eu tenho problema com o fato de quase todos os criminosos se autodefinem hackers para... Né? Não, eu não estou fazendo nada de errado. E o termo meio que virou uma bagunça. Né? E por isso que, assim, a gente mesmo, se vocês forem olhar o nosso material, assim, é o atacante profissional de segurança. Você está de que lado? Decide. Não tem muito meio do caminho. Né? Mas, é claro, a gente tem aquela questão que era bem isso, né? Até porque o nome em inglês vem de fuçar nas coisas. Né? E é esse perfil que a gente quer. É o perfil do detetive, da pessoa, mas que não está preocupada com o salário no fim do mês ou com aquilo ali, que está mais preocupada em aprender, em progredir e entregar coisas novas. E eu acho que esse é um ponto, né,
os eventos, né, o bom daquelas conversas de corredor, né, a gente estava ontem até comentando, poxa, está começando de novo demissões na área de tecnologia, e todo mundo fica assim, meu Deus, né, como assim? Dizem que precisa tanto de gente. E eu fui atrás um pouco mais, tá, o que é essa onda atual? Né? Essa onda atual, pelo que eu vi de várias declarações e mídia lá fora, o pessoal falando, tem muito a ver com as empresas vendo, olha, para eu ter competitividade, não é um volume de pessoas que é operador de ferramenta, eu preciso ter pessoal mais sênior, então eles estão abrindo vagas para pessoal altamente capacitado, principalmente com pós-graduação e conhecimentos na área de IA, na área de tecnologia mais avançada, e quem está sendo demitido hoje é o pessoal mais júnior, e que é realmente aquele pessoal, né? E eu queria fazer um comentário em cima disso, porque o que o Thiago comentou nessa época, assim, com a pandemia, tal, com o trabalho remoto, muita gente começou a trabalhar para fora. E eu ainda tenho muitos contatos, né, da época de academia, né, da época de fazer mestrado, doutorado, tal, pessoa que hoje, ao invés de estar trabalhando no mercado, está dando aula, né, assim como a Michelle também, que eu conheci lá atrás, quando ela fazia mestrado, e eu estava lá almejando, né, o doutorado e tal, e que é pessoal que está dando aula em várias universidades. E muitos deles falaram as mesmas coisas. Eu tive aluno que largou a faculdade, parou os estudos, que ele falou, não, eu já aprendi aqui a programar um Java, então não sei o quê, e estou ganhando 3 vezes o seu salário. Estou empregado. Mas ele está com empregabilidade para o resto da vida? Ele está nos melhores empregos? Não. E aí é uma outra coisa que eu acho que é um desafio que a gente vai ter, essa geração atual impaciente. E eu acho que a gente precisa trabalhar paciência, porque, sim, é uma geração que está muito acelerada, que tudo é muito imediato, que a rede social, que a gente ouve coisas, não, mas eu não achei um vídeo no YouTube, não, eu não vou ler um livro. Olha, tem mercado assim, para coisa muito boa, avançada, mas tem que ter essa paciência, tem que aprender outros idiomas, tem que ter a paciência de fazer um Hackers do Bem até o fim, para chegar lá. E você, no final, a recompensa ela vem a médio prazo. Não é assim, o seu primeiro emprego você vai ganhar uma fortuna. E eu acho que a gente tem que pensar que a gente está num momento em que eu acho que aquele boom de contratações meio que está migrando. Né? E o que eu queria ver a jovens engajados e pensando, olha, daqui a 10 anos eu quero estar lá, com mestrado, doutorado, produzindo o que todo mundo fala que é a disrupção, mas você só produz disrupção depois de estar capacitado. Né? São exceções os que produzem disrupção quando não estão. Então, a gente tem que pensar assim também que não é aquele glamour, né, do abandonei a faculdade, estou empregado ganhando em euro agora e vamos para frente. Eu acho que a gente tem muita iniciativa boa, seja a Hackers do Bem, seja a Enatel, e tem muita outra universidade, a gente podia ter vários laboratórios aqui, né? E eu acho assim, a gente precisa engajar, mas também precisa inovar, porque, sinceramente, assim, do tipo, hoje tem gente dando aula, como era eu, né, muitas décadas atrás, assistindo aula, como o pessoal fala assim, tem gente ainda em faculdade de ponta aprendendo TCP/IP em lousa. A gente precisa passar desse ponto. Né? A gente precisa ter laboratório, falar de tecnologias mais novas. A gente vê faculdade hoje, não vou falar de IPv6. Eu falo assim, como assim, gente? IPv4 é legal, tipo, vamos evoluir. Então, eu acho que né? Então, assim, eu acho que é interessante a gente pensar nessas coisas, mas a gente ainda tem mais esse desafio, né? Que o mercado está tão carente que ele está tirando os jovens da formação para ir primeiro para o mercado. Então, eu acho que a gente ainda tem mais esse desafio ali, que não é fácil. Né? Então, eu acho que, assim, no fundo, você precisa do brilho no olho, né? Identificar ali aquela pessoa que tem paixão por aquela coisa ali. E eu acho que vale para qualquer coisa, de arte a direito, a jornalismo. Assim, quando você conversa com pessoas, você fala assim, você é alguém da sua área, que é um expoente, o que a pessoa gosta do que ela faz. Né? Eu acho que esse é um ponto grande. E aí também é aquela história, a gente precisa recrutar quem tem brilho no olho, porque é quem vai ter também, acho que, um desempenho diferente e vai ajudar a produzir mais aí. Perfeito, exatamente, concordo integralmente. Eu não sei, a gente está um pouco adiantado aqui em relação ao... Ainda temos alguns 10 minutos. Eu não sei se temos perguntas por escrito, senão eu vou tocando. Assunto não falta aqui. Então, eu tenho aqui muitas perguntas, e foi ótimo você trazer essa questão da IA, porque
tem muita gente hoje confiando muito em Copilot. Eu não quero citar produtos específicos, mas confiando muito na IA. Não é? E a IA está escrevendo código hoje, e às vezes esse código já vem vulnerável by default. Né? E você sabe que hoje eu teve mais um artigo que eu li sobre essa história de IA. O que a gente tem que lembrar assim, né? IA é que nem a gente, né? Do tipo, a gente é muito moldado pelo que a gente aprende e a gente molda-se mais pelo que a gente vê e o que a gente imita do que pelo que ensinam, né? Então, no fundo, hoje o que está acontecendo é que, por exemplo, você pega, você pode usar tecnologias tipo ChatGPT para programar, ou você tem o Copilot e tal, mas como que eles estão aprendendo? Com os programas feitos pela média dos programadores, pelo que está no GitHub, pelo que está... E o que está lá? O código, que é o mesmo código que gera vulnerabilidade, que tem problema. Inclusive com password hard-coded. Né? Esse é outro ponto, assim, né, do tipo, que são as práticas de engenharia de software. Por isso que eu falei assim, o Leonardo é o nosso alvo de professor de engenharia de software, né, aquele que o aluno deve falar, pô, todo mundo está numa aula lá que não precisa pensar em segurança, por que eu fui cair justo com o professor ali que me faz programar direito? Né? Mas eu acho que esse ponto volta para uma coisa que eu discuti num painel, eu já nem lembro em qual CID que a gente estava falando, que era um painel de educação de crianças, né? Como educar, como dar. E eu acho que é pensamento crítico, né? Então, só que eu achei muito preocupante foi eu não lembro agora do grupo de pesquisa, quem acabou repercutindo foi o Bruce Schneier no blog dele, que o pessoal fez uma pesquisa, quase um ensaio clínico ali, onde eles pegaram desenvolvedores que usavam ferramentas de IA, que não usavam. E eles começaram a fazer, e o que foi o pior é que quem usava IA foram os que geraram os códigos mais inseguros. E tinha entrevista, eles falaram, não, mas é a IA, eu estou confiando que a IA está bem treinada, e que se ela está me sugerindo, então está ok. E aí você cai no quê? Na falsa sensação de segurança. Né? Que a pessoa, se estivesse indo lá no Slashdot copiar um código, ela ainda desconfia, né? Não sei, né? Quem será que fez? Só que aí vem aquela falácia da autoridade. Né? Não, mas foi... A inteligência artificial, ela aprendeu. Mas ela aprendeu com quem? Com um programador bom e ruim. Então, ela vai programar bem e mal ao mesmo tempo. Né? E esse que eu acho que é um ponto, eu não concordo com aqueles que acham vamos proibir IA. O que a gente precisa é pensamento crítico. Né? As pessoas, assim, como tudo, não é o que saem falando por aí. A gente fala muito assim de... verificar a fonte, verificar se está correto, isso vale para a IA também. Né? Do tipo, e aí, você tem certeza que funcionou? Faz um teste. Mas era interessante que tinha um grupo que, se desse um treinamento para os programadores, do tipo de questionar algumas coisas, eles daí tentavam fazer checagens. De novo, aquela história dos professores ensinarem a usar da maneira correta qualquer ferramenta, né? Porque, graças a Deus, hoje em dia tem calculadora, né? A gente não precisa, né? Mas a gente precisa dar o pensamento crítico. Eu acho que esse é o principal. Né? E hoje a gente teve um caso clássico, foi uma fabricante de carro, que o problema, eles fizeram um sistema de fechamento do carro, e o fechamento do carro, como é que o pessoal implementou a criptografia? Eles foram lá, pegaram o algoritmo certo, só que deram um copy-paste do exemplo, incluindo a chave criptográfica privada, que era a que estava no livro do exemplo. E aí você fala assim, não, isso não pode. Né? Então, assim, tipo, tá, você usou a cripto certa, mas, né, com a chave lá dentro. Isso aí foi pouco tempo, faz uns 6 meses isso aconteceu. E é uma das grandes fabricantes aí. E que daí você tem aquilo ali, você fala, gente, né, assim, do copy-paste com parcimônia, né, assim, do tipo, cita a fonte, olha o que aconteceu, tal, acho que vale para programador também, né? Com certeza. E eu fico imaginando o estrago que não causaram, né, ao divulgar a chave privada. Mas é isso, talvez não entendam que você não assistiram sua aula sobre criptografia assimétrica, porque jamais entenderiam a importância de manter a chave privada como a chave privada. Mas, olha, o papo está muito bom. Eu não sei se tem perguntas remotas aqui. A gente está no finalzinho aqui do nosso tempo previsto no nosso painel. E, enquanto a gente verifica se tem alguma pergunta remota, eu queria garantir um espaço para que cada um fizesse já as suas considerações finais. Gilberto, quer começar contigo? Posso. Bom, o recado que eu queria deixar, né, para o nosso público, né, os provedores, né,
é que os donos das empresas abram espaço para os seus funcionários poderem participar dos eventos, por exemplo, do NIC. Né? Eu percebo nos contatos que eu tenho que muitos não têm essa oportunidade, infelizmente. Então, assim, acho que é uma decisão importante, né? É entender que os seus funcionários precisam ser melhor capacitados, que vão trazer uma contribuição muito importante para a empresa. Tá? E os funcionários também, né? Se procurarem mais conhecimento, se capacitar, com cursos online, com cursos de formação, tá? Isso é muito importante. O NIC disponibiliza também uma série de ferramentas, né? Dentro daquele set lá de melhores práticas que eu mencionei, né? Existem ferramentas também que devem ser consideradas, tá? E testadas antes de serem implementadas, tá? Em sua rede, fazendo em laboratórios, tá? Temos ferramentas do tipo TOP que permite testes, né? Então ali tem um set de melhores práticas, né? E ele pode testar, né, efetivamente, se aquela implementação que ele fez está surtindo, está bem implementado, resolveu o problema ou não, etc. Tá? Então existem assim uma série de recursos que podem e devem ser utilizados pelos técnicos aí das operadoras. Tá? Então, basicamente, esse é o recado. Tá? Aproveitem aquilo que a comunidade disponibiliza de informação. Procure informação boa. Né? Informação, o NIC acho que é um bom exemplo, mas também temos aqui vários exemplos aqui então, locais onde pode-se buscar informação boa, importante, relevante. Tá? Então, esse é o que eu queria deixar de recado. Muito bom. E você pode muito bem ser autodidata nessa área, porque existem excelentes cursos, materiais, e o NIC disponibiliza muito material de excelente qualidade, totalmente gratuito, como cursos também, que está à disposição aí para todo mundo. Com certeza. Obrigado, Gilberto. Bom, Thiago, queria só agradecer novamente o convite, né, e agradecer também a vocês aqui, porque vocês me ajudam no meu dia a dia e eu nunca tive a oportunidade de agradecê-los pessoalmente. Né? A gente usa muito o material do CERT, né? Vocês ajudam muito lá na hora da gente passar o conhecimento para os nossos alunos. O material do NIC também, a gente inclui... Oi? Para os nossos filhos também. O material do NIC, a gente utiliza muito lá no Inatel e leva esse material também para outros públicos. Tá? E, recentemente, o Hackers do Bem. Já tem alguns alunos meus lá que falaram que estão na plataforma já buscando a certificação. Então, gostaria de agradecer muito vocês. E dizer que o Inatel está de portas abertas, né, para todos que precisarem lá da gente, dos nossos serviços e entender como que a gente consegue fazer algumas coisas lá. Eu escutei um palestrante há um tempo atrás falar uma coisa, eu acho bem interessante. Ele falou que a segurança cibernética ela não pode ser tratada de forma individual, a segurança ela é coletiva. E o Inatel já entendeu isso há muito tempo, então estamos de portas abertas lá, todos que nos procuram. A gente está sempre disposto a aprender, que a gente ainda tem muito que aprender, e também a ensinar o pouco que a gente sabe lá sobre esse universo. Então, fica aqui o meu agradecimento, novamente, e também o chamado. Né? Estamos com as portas abertas lá para todos que nos procurarem. Muito bom, Guilherme, excelente. Professora Michele, aproveitando, tem uma pergunta aqui que eu já lhe faço, Tá. que é se as inscrições para o programa ainda estão abertas, e como fazer a inscrição. Tá. Então, como eu comentei, foram 119 mil, quase 120 mil inscritos, e aí a gente tomou um susto. Então, primeiro, um pedido de desculpa àqueles que usaram a plataforma e a plataforma não estava disponível, tinha instabilidades, vídeos lentos. Já melhorou, tá? A gente lançou o programa no dia 24 de janeiro, né, 22 de janeiro, e a cada dia, cada atualização, a gente está melhorando a plataforma e já está estável, a plataforma está rodando, alguns vídeos ainda consertam um pouco de lentidão, mas também a gente sabe a diversidade aqui de acesso à internet no nosso país e alguns não conseguem ter a mesma qualidade. 68 mil pessoas já entraram na plataforma, algumas não estão ativas, mas a gente espera que volte, né, assim que agora que a plataforma já está melhor. Mas aí por isso a gente
encerrou as inscrições temporariamente, mas vamos reabri-las no dia 25 de março. Tá? Então, essa está lá. Mais informações, hackersdobem.org.br. O curso é muito denso, mas está lá tudo explicadinho, inclusive as regras de como que você vai passar de um módulo para o outro. Como a turmas síncronas são números reduzidos, a gente vai ter que fazer um filtro. E as regras para saber quem que vai, né, como vai passar para as fases seguintes, depois do fundamental em diante, né? Nivelamento e básico todo mundo pode fazer e vai ser garantido que todo mundo possa fazer até 2025, tá? Que é o tempo de duração, vai ficar aberta para fazer o nivelamento e o básico até 2025, até final de 2025. Então, era isso, era falar que os números são nos assustam, né, dos acessos, e por isso a plataforma realmente não performou como nós esperávamos, mas nós estamos melhorando e acreditamos que a experiência, alguns feedbacks positivos a gente já teve do curso, do material, e a gente acredita sim que a gente está entregando um bom produto. Então, por isso, nós recomendamos fortemente aí que insistam na plataforma, voltem a fazer o curso, e dia 25 as inscrições estão abertas. E eu tenho um convite, Capture the Flag, 16 de março, teremos já do Hackers do Bem. Está aberto, vai ser um evento híbrido, vai ter presencialmente no Senai São Paulo, em São Caetano, e remoto também. Então, temos inscrições abertas, ctf.hackersdobem.org.br, está lá, quem quiser se inscrever, estão abertas as inscrições. Muito obrigada, mais uma vez, pelo convite. É um prazer estar aqui compartilhando com vocês. A gente fala de forma empolgada do Hackers do Bem, porque a gente acredita muito nesse programa e a gente tem essa expectativa de que a gente possa vir falar muitas vezes sobre esse programa nos próximos anos e que ele tenha uma vida longa. E já fica aqui um convite para quando a gente fazer um evento desse lá em Salvador, quando eu voltar, vou conversar com a professora Claudete, nossa grande parceira lá no POP da RNP, para a gente já começar a pensar em alguma coisa em Salvador ainda esse ano. Opa, ótimo. Obrigada. Leonardo, com você. Tiago, muito obrigado, tá? Queria agradecer mais uma vez o convite para a Secretaria de Governo Digital, agradecer aqui os colegas, né, colegas aqui de longa data, colegas que eu estou conhecendo hoje aqui, dizer que nós da Secretaria de Governo Digital estamos muito felizes desse momento, esses 2 dias dessa jornada. Assim como alguns colocaram aqui, a gente está aberto, tá, para novas parcerias, seja com o Inatel, seja com a RNP, CERT, que já é um parceiro de longa data, NIC. Tá? Então, indo a Brasília, eu abro uma agenda para recebê-los, fica o convite, tá? Porque eu sempre falo que esses momentos aqui eles são muito importantes, né? Porque no final, toda organização pública, no final, tem uma pessoa, né? Tem um conjunto de pessoas que tem uma história, tem um CPF, então eu acredito muito nessas conexões, né? No momento ali que você está ali numa resposta a incidente, você está apoiando, você tem aquela confiança de ligar lá no Inatel e falar, olha, eu tenho uma universidade muito próxima de vocês que eu preciso de um apoio. Então, a gente já resolveu muitas coisas, assim, formando redes, né? Então, você está de parabéns, SaferNet, toda essa organização, porque essas relações elas se constroem sobre confiança, né? Como ele falou, ele colocou bem, né? Cibersegurança você não faz sozinho, é sobre coletividade, é sobre troca, né? Então, dizer que para a gente foi uma jornada aí fantástica. E muito obrigado. A gente que agradece, Leonardo. Cris, eu abri esse painel com você e faço questão de fechar com você. Sua mensagem final. Não, eu acho que... Eu estava aqui pensando o que falar final, mas eu acho que isso que o Leonardo colocou é um ponto aí só que a gente reforçar essa questão assim, que a gente precisa ter relações de confiança para as coisas funcionarem. E a maior parte, principalmente na área de responder incidentes, resolver problemas, ela funciona porque é informal, é na base da confiança, e é por pessoas que se conhecem e que formaram essa relação. Porque são pessoas que estão trabalhando, são pessoas que usam a internet. E, para quem for entrar nessa área, a parte ética ela é inegociável. Então, esse é um ponto também que tem que pensar muito bem. E é exatamente porque a gente está, né, protegendo dados dos cidadãos, a gente está protegendo informações, a gente está protegendo as crianças, a escola, tal. E você precisa ter essas redes de contato, de confiança, e não é só a confiança ética, é também a confiança de que eu sei que aquela pessoa lá não vai piorar a situação se eu falar com ela.
que eu vou poder ter alguém contando com aquilo ali, que se a pessoa não souber, ela vai ser honesta e dizer, não sei, vou perguntar para alguém. Porque eu acho que essas são todas as características aí que a gente precisa. Então, para quem for entrar nessa área de segurança, tem sim mercado, mas ele é para pessoas que gostam do que estão fazendo, que conseguem manter essas relações de confiança, que tenham um comportamento ético e que têm curiosidade e vontade de aprender todo dia, porque a gente está todo dia aprendendo coisa nova. Ela realmente é uma área muito instigante, né, mas ela precisa dessa persistência, desse brilho no olho. Então, eu acho assim, para quem está por aí pensando em vir para essa área e tem essa característica aí de investigativa, de detetive, também não tenha medo. Sim, tem muita coisa para aprender, tem toda uma fase, tem que ter uma base, mas, no fundo, também é muito gostoso trabalhar nessa área para quem gosta de trabalhar. Então, eu acho que esse é o ponto, né? É realmente você escolher e trabalhar numa área que você gosta, mas não ter medo só porque está falando que é segurança ou que é complexo, porque a gente, aos poucos, aprende. Eu acho que é ter paciência e saber que nessa área você não vai, em um ano, saber tudo, né? Eu estou há décadas aí, também não sei tudo, né? A gente está sempre aprendendo com os nossos alunos, com as outras pessoas, com as coisas novas, né? E é isso que faz tão interessante trabalhar nessa área, né? A gente está sempre com coisas novas aí para fazer. Perfeito, Cris. O chefe fechou com chave de ouro. E com essas palavras da Cris, que eu faço minhas, eu encerro essa sessão agradecendo demais a presença de cada um de vocês, parabenizando pelo trabalho que vocês têm feito, parabenizando também pelos programas e pelas iniciativas que vocês têm conduzido e por inspirarem tantas pessoas a seguirem nessa área, a investirem na sua formação e, sobretudo, atuarem de forma ética na profissão. Muitíssimo obrigado e devolvo a palavra para Natália. Muito obrigada, uma salva de palmas. Primeiramente, eu gostaria de retificar e me redimir com a Cristine, porque no começo aqui do debate da mesa eu apresentei ela como Cristine Hoppers, e queria agradecer a cada um de vocês por terem aceito o convite, de compartilharem de seus conhecimentos, trazendo falas tão reflexivas para nós nesse debate tão enriquecedor, né? Agora a gente vai fazer uma pausa, teremos um coffee break, 15 minutinhos para tomar uma água, um café, e em seguida darmos continuidade nesse evento com muito mais assunto, com uma mesa incrível aí também para debater. Então, lembrem-se que nós temos 2 saídas aqui, nas minhas laterais, nas laterais do palco, e retornaremos em 15 minutos. Mais uma vez, obrigada, Cristine, Gilberto, Guilherme, Leonardo, Michele e Thiago, pela excelência na mediação. Até já.